último dia 8 foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Todos esses anos, nós trouxemos histórias de mulheres que se destacaram em suas ações todos os dias. Vamos hoje relembrar um pouquinho. Bastante ambiente que tu chega que realmente precisaria ser mais igual, ter mais igualdade. As mulheres têm que lutar para ter um objetivo, para ser mais valorizada do que elas já são. A capaz do que eu sou mulher, sou guerreira. Nós tínhamos então, na direção da Itaipu, uma mulher, né? Quando a Gleice assumiu a diretoria financeira e ela, que vinha com um histórico feminista, ela trouxe para a pauta do debate essa questão. As mulheres puderam mostrar as suas potencialidades e capacidades que antes, às vezes, elas eram meio invisíveis. Isso sim, isso a gente pode atestar que houve grande mudança. Doutora Margarete Groff foi a primeira mulher de carreira a ocupar um cargo de diretoria na Itaipu. Ela é diretora financeira e, além disso, coordenadora do Grupo de Trabalho Itaipu Saúde. E foi também reconhecida em 2007 pela Gazeta Mercantil como uma das mulheres mais influentes do Brasil na categoria Economia e Finanças. Recebeu o prêmio Oslo's Business for Peace, concedido pelo Comitê do Prêmio Nobel da Paz e da Economia, e é com ela que eu falo agora aqui no estúdio. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda ao programa Caminhos do Oeste. Obrigada pelo convite. Imagina. Com todos esses afazeres, te sobra tempo ainda para viver o dia a dia? Sobra, claro, tem que sobrar, né? A gente tem que procurar equilibrar. E uma questão seguinte, você não faz uma diretoria, não é um diretor sozinho, né? Você é diretor com uma equipe, você participa, eu participo de muitos comitês e conselhos, mas sempre você tem uma equipe que te ajuda, né? Então, na verdade, a gente consegue fazer esse equilíbrio e ter tempo também para viver e ter a família, né? Com que certeza. Eu tenho também filhos, tudo isso. Na questão, assim, sobre esse prêmio, qual a importância dele? O que significa esse prêmio? Bem, esse prêmio ele é concedido pelo Comitê do Prêmio Nobel da Paz e da Economia, como você falou, que são os que são eleitos pelos prêmios Nobéis, né? Em Oslo, que é a fundação que emite e que faz esse prêmio, mas ele tem o objetivo de homenagear e de criar líderes regionais. Na verdade, ele é começar líderes que se comprometam com a causa na qual eles estão trabalhando, né? Então, nesse caso, para mim foi muito importante na época, foi em 2013 que eu recebi, justamente pelo trabalho que eu vinha fazendo na parte de equidade de gênero, né? Então, o trabalho que eu fazia internamente na Itaipu, a participação que eu tinha dentro do nosso Espaço das Mulheres Executivas do Paraná. Então, eu vinha me destacando com isso, tem uma grande relação com a ONU Mulheres e com o Pacto Global, o time WEPS em Nova York. Então, todas essas ações positivas que eu vinha fazendo, chegou até eles por meio de outras lideranças também, né, junto com o PNUD, com a ONU Mulheres, e eles avaliaram a minha ficha, viram o que eu já tinha feito e com isso me condecoraram. Foi muito importante para mim que isso me fez eu me comprometer, obviamente, que você sempre se compromete quando você é reconhecida, né, que eu fui, e me fez eu fazer outras ações e daí até foi um dos comprometimentos que eu fiz no dia que eu recebi esse prêmio lá, que foi de seguir a expansão dos princípios de empoderamento das mulheres junto com os fornecedores e nós aí acabamos criando o Prêmio EPS Brasil, que derivou disso. Esse prêmio que é para premiar as empresas que incentivam a equidade de gênero. Exatamente, é reconhecer as empresas que têm ações de equidade de gênero, né? Com o objetivo principal, que é de estimular as empresas, mas também de criar uma cultura, onde a gente começa a mostrar para a sociedade a importância, as empresas começam a trabalhar isso e juntas nós começamos a mostrar para a sociedade qual é a importância da equidade de gênero, de se empoderar as mulheres para que a gente consiga avançar nessa questão. A ONU lançou agora, recentemente, uma campanha Não dê flores, dê igualdade, né? A que se deve isso? Qual a sua opinião quanto a essa campanha? Eu estive em São Paulo, teve um evento lá junto com a ONU e com a revista Época, a Camila Pitanga fez a homenagem às mulheres e justamente ela falou isso dentro dessa campanha, né? Eu não quero presente, eu quero igualdade. E é isso mesmo, o Dia Internacional da Mulher não é para as mulheres ganharem presente e nem parabéns.
né? É para refletir sobre o assunto. Sobre a conquista, sobre a conquista e sobre o que nós precisamos fazer a mais, né? E porque nós temos muitas discriminações em relação à mulher, de todas as formas, né? Piadinhas maldosas, desnecessárias totalmente, né? E a violência, o assédio moral, né? Além do assédio sexual, que é horroroso, mas o assédio moral também tem e muito nas empresas, né? Tem mesmo. E na sociedade em geral. Então, é esse o ponto do Dia Internacional da Mulher, é para nós refletirmos sobre o que nós precisamos fazer para frente e evoluir. E para finalizar a nossa entrevista, qual o maior desafio da mulher hoje em dia, mesmo com todas essas conquistas? O desafio da mulher, é a questão do enfrentamento à violência. Continua sendo um grande desafio, porque é muito triste a violência contra a mulher ainda. No Brasil e em outros países é muito pior ainda também. Sim, é uma questão bem cultural. A questão é do empoderamento mesmo. Por isso, eu luto muito pelo empoderamento, eu trabalho muito essa questão do empoderamento, porque uma mulher empoderada, ela é uma família empoderada. Né? Uma mulher que está, e isso eu converso muito com as minhas colegas, uma mulher que tem a oportunidade, como eu tive, de chegar a uma empresa, chegar a ser diretora de uma empresa, que fiz uma carreira na empresa, você tem que olhar que tem muitas outras mulheres que precisam chegar lá, e você tem que ajudar a encontrar esses mecanismos, você tem que se comprometer com a causa. Né? Porque um dos desafios é conscientizar as próprias mulheres que é preciso fazer isso que nós estamos fazendo. E que a gente consegue. E também o outro desafio é os próprios homens que nós temos que estar conquistando, fazendo eles se engajar de fato. Né? Por isso que a campanha do He for She é muito importante. Não é só ir lá para os homens aderirem à campanha, mas a gente quer que eles adiram à campanha, mas também façam o seu papel de se engajar, de falar sobre o assunto. Se cada homem falar um pouquinho com o seu colega sobre a importância desse respeito com a mulher, do empoderamento da mulher, da igualdade, da não discriminação, isso nós vamos conseguir chegar muito mais fácil no planeta de 50-50 que nós desejamos até 2030, que é uma campanha da ONU Mulheres e do Pacto Global. Com certeza. Muito obrigada, doutora Margarete. É um prazer ter a senhora aqui no estúdio e espero tê-la mais vezes aqui com a gente, participando. Ok? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Tchau. O Parque Nacional do Iguaçu, por ser uma das maiores áreas de conservação do Brasil, serve de base para várias pesquisas todos os anos. No mês de fevereiro, pesquisadores de várias partes do mundo se reuniram para coletar espécies de borboletas. E é claro que a nossa equipe foi para lá conferir. Considerada o símbolo da transformação, felicidade, beleza e renovação, as borboletas possuem uma infinidade de significados. Para alguns, a presença delas pode representar sorte, como as azuis. Para outros, azar, como a preta. E para os cientistas, as asas representam dados e a trajetória de cada uma delas. Há 9 anos, o Parque Nacional do Iguaçu é centro de análises do pesquisador Roberto Greve. Ele olha atentamente cada uma e busca espécies inusitadas. Nesse tempo foram encontradas 685 variedades, mas a estimativa é que em todo o Parque Nacional tenha mais de 800 borboletas. As borboletas, conforme o tipo, elas dão informações para a gente sobre essa conservação, porque você tem espécies que elas se adaptam bem àquilo que a gente chama de ambientes perturbados ou alterados pela ação humana. Então, às vezes, você tem uma quantidade grande de borboleta, mas de poucas espécies, que são aquelas espécies que conseguiram resistir àquelas mudanças no ambiente. Então, você ter quantidade grande não necessariamente quer dizer que aquele ambiente é bem conservado. O mais importante é a quantidade de espécies diferentes. Isso talvez seja uma informação mais importante sobre o estado de conservação do ambiente. Para preservar, é preciso conhecer e mapear o local. Por isso, é indispensável coletar e armazenar algumas. Com esse propósito, no mês de fevereiro, Roberto recebeu mais 2 pesquisadores. E o resultado foi muito bom. Espécies raras, que há muito tempo não eram observadas, foram capturadas. Então, o Parque Nacional do Iguaçu ele é uma unidade de conservação. Então, o que isso quer dizer? Ele é uma região que foi fechada, né, para você manter uma parte do bioma da Mata Atlântica que está desaparecendo. E para a gente ter informações para manter isso, a gente tem que conhecer o que existe lá, de fauna, por exemplo, que é o nosso caso. Não existe conservação sem você conhecer
que tipos de espécies, quais espécies habitam aqui no lugar. E tem algumas espécies que parecem iguais, né? Mas na verdade não são, né? É muito comum encontrar espécies que são externamente muito similares, mas que evolutivamente são bem distintas. Mas elas possuem esse padrão muito similar, então isso acaba confundindo muitas vezes até os pesquisadores. Por isso da importância de se coletar uma grande quantidade de material, porque enquanto no meio daquilo que se pensa que pode ser uma única espécie, pode ter 2, 3, 4 espécies no meio, e a gente estaria subestimando o número real de espécies para o local. E é assim também que a gente acaba descobrindo novas espécies no grupo, né? Mas assim, elas podem viver até quanto tempo? Isso é variável de acordo com a espécie. Tem grupos que possuem registros de mais de 100 dias que o indivíduo consiga sobreviver na fase adulta. Enquanto, no geral, o que nós temos visto é que a maior parte das espécies deve sobreviver ao redor de 1 mês na fase adulta, nessa forma alada do exemplar. Andrew veio da Flórida para fazer as pesquisas. Ele conta que ficou impressionado com a variedade. E é muito diferente de lá para cá? Bastante diferente. Por ejemplo, en todos los Estados Unidos y Canadá junto, entonces todo Norteamérica, son casi la misma cantidad de especies que en el Parque Nacional Foz de Iguazú. Imagínense, un parque chiquito en una parte de Paraná tiene casi la misma cantidad de especies o más que todo el continente Norteamérica. Y por eso es tan interesante, es tanto interesante para mí estudiar aquí con ellos para conocer la fauna de mariposas por la diversidad increíble de mariposas. As borboletas estão entre os animais mais admirados da natureza. Elas inspiram compositores e artistas que buscam na beleza desses insetos a criatividade para músicas e muitos poemas. E já dizia Mário Quintana, o segredo é não cuidar das borboletas, e sim do jardim, para que elas venham até você. Em outras palavras, cuidar do nosso planeta. E depois do intervalo, muito mais Caminhos do Oeste para você.